Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Cuide do Seu Coração. Esse texto não foi escrito por mim, ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? E acho que a gente, dito isso, pode começar orando. Amado Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos ensines, nos mostres aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, fica conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto chama Cuide do Seu Coração. Quem escreveu foi o pastor Irã Lopes e ele nos pede que leiamos Provérbios, capítulo 4, versículos de 10 a 27. E nós vamos ler juntinhos, tá bom? Então diz assim, ó: Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A verdade do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, presta atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios de maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? São conselhos muito sábios, muito orientadores para a nossa vida. Acho que você deveria ler um capítulo por dia de Provérbios. Bom, irmãos, então assim, o texto do Manancial que o pastor Irã Lopes escreveu, ele inicia escolhendo o versículo 23 para ser o versículo-chave de hoje, que diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, ele vai contando coisas a respeito do coração. Então, ele diz que o coração é o órgão de maior atividade que a gente tem no nosso corpo. E ele diz que se calcula que ele deve bater, pulsar 100 mil vezes por dia. Imagina, 70 contrações por minuto. Então, é muita funcionalidade, né, para um órgão só. Mas ele não é maior que um punho fechado. Num minuto, circulam no coração mais de 4 litros de sangue. O coração é o primeiro órgão a ser formado quando a mulher fica grávida. Então, no embrião, o primeiro órgão que aparece é o coração, mas também é o primeiro a morrer. Então, na história dos transplantes, em 1905, Carter e Guthrie transplantaram na primeira cirurgia de coração de transplante, eles tiraram o coração de um cão e colocaram num cachorro maior.
Mas aí o animal só viveu 1 hora. Isso era em 1905. Quer dizer que desde 1900 se pensa em transplantar, em poder ter um avanço na ciência de forma que a gente possa ter um coração novo, porque quando o coração falha, todos os órgãos acabam tendo falência múltipla. Mas em dezembro de 1967, o Dr. Christian Barnard, lá na Ilha do Cabo, na cidade do Cabo, que é uma república da África do Sul, ele realizou o primeiro transplante humano. E foi muito falado, muito famoso. E dali surgiram os progressos em relação aos transplantes, né? Até os dias de hoje. Então, no sentido espiritual, a gente deve cuidar do nosso coração, porque dele procedem as obras da carne. Então, lá em Gálatas 5,19 diz assim, olha, eu vou ler também o 20 e o 21. Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nossa, então aqui está escrito sobre as obras da carne, né? E quantas coisas estão aqui, e muitas vezes a gente acha assim que um pecado é maior que o outro, mas todos eles são obras da carne e a gente diz que provém do coração, né? Porque antigamente se acreditava que o coração era que abrigava todos os sentimentos. Então, a gente diz, nossa, a pessoa tem um bom coração. Então, a gente acredita que é uma pessoa boa. Mas hoje já se sabe que a mente governa todo o nosso corpo. Mas todo mundo entende quando a gente fala sobre o coração e tudo que ele abriga, as pessoas sabem que nós estamos falando de sentimento. Inclusive, eu quero contar uma historinha para vocês. Que tinha um homem, um mestre, que ele era de muito bom coração. Ele tinha um coração paciente, ele era tolerante, ele tinha a paz do céu no coração dele. Era muito agradável ficar com esse mestre. Então, um dia, um homem rude, um homem sem escrúpulos, cruel, resolveu provocar este mestre, desafiá-lo, porque ele queria provar que ele poderia ofender aquele coração e o mestre não iria resistir. E os discípulos ficaram bastante aflitos, porque conheciam aquele homem e sabiam que ele era capaz de tirar qualquer um do sério. Mas o sábio não se importou e disse para o homem, sim, eu aceito o desafio. Você pode vir aqui e me provocar e vamos ver se eu vou aceitar ou não essa provocação. E marcado o dia, aquele homem foi se encontrar com o mestre, os discípulos ali todos ao redor vendo, e aquele homem começou a ofender o mestre, a falar impropérios, palavrões, a ofendê-lo, ofender seus familiares, seus amigos, provocá-lo com toda sorte de palavras horríveis. Começou a jogar pedra, cuspiu no rosto do mestre, gritou com ele. Ele fez isso por horas e horas a fio. E o sábio, aquele mestre, ficou impassível. E quanto mais aquele homem o provocava, mais impassível ele ficava. Menos ele se deixava abater, menos o coração dele ficava atribulado. Aí o que aconteceu? No final da tarde, aquele homem já estava exausto de tanto provocar aquele mestre, aquele sábio. E aí ele acabou se dando por vencido e falou, tá bom, eu entrego os pontos. Realmente eu não consegui
tirar a paz do seu coração, eu não consegui ofendê-lo, não consegui uma reação. E ele foi embora muito aborrecido. E aí os discípulos vieram correndo para o sábio e perguntaram: Mestre, como foi que você suportou tão grande indignidade? Como foi que se suportou tudo que aquele homem fez para o Senhor? E o mestre, calmamente, perguntou aos seus discípulos: se alguém chega para você com um presente, para lhe dar um presente, e você não aceita aquele presente, a quem pertence? Aí os discípulos falaram: se alguém vier me dar um presente e eu não aceitar, o mestre falou: sim, a quem pertence esse presente? Aí os discípulos todos responderam: o presente pertence a quem o levou, a quem o tentou entregar. Aí o mestre disse: isso, muito bem, o presente pertence a quem não conseguiu entregá-lo, não é? Falou a mesma coisa. A raiva, a inveja, os insultos. Foi um presente que eu não quis aceitar. E quando a gente não aceita o presente, ele permanece com aquele que o trouxe. Então, realmente, é por isso que aquele homem não suportou e foi embora reclamando e indignado, né? Porque onde está o tesouro da gente, está o coração. Isso está lá na Bíblia, em Mateus 6, 21. Então, aqueles rapazes, aqueles discípulos entenderam que realmente a gente só deve receber aquilo que nos pode edificar. O resto, mesmo que as pessoas queiram nos entregar, a gente deixa com quem trouxe. E o nosso manancial, então, segue dizendo que se o coração está precisando de um transplante espiritual, que vai fazer com que ele viva eternamente, o coração tem que ouvir a Bíblia. Então, lá em Ezequiel 11:19, diz assim: e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, é isso que o Senhor pretende fazer por nós. Então, para que a gente possa ter os benefícios dessa cirurgia espiritual, é necessário buscar o grande cirurgião, médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então, só Ele, que veio ao mundo, se fez homem, deixou a sua glória lá, viveu como homem aqui entre nós sem pecar, deixou-se pregar no madeiro, foi crucificado, morreu morte de cruz e ressuscitou por causa nossa, só Ele pode nos dar um novo coração. E se nós não declararmos com a nossa boca que nós aceitamos o sacrifício de Jesus e queremos receber um novo coração, Ele não vai poder nos dar esse presente. Então, só dessa forma você terá um novo coração. Então, o nosso manancial acaba dizendo que a gente precisa cuidar do nosso coração. Então, como aquele mestre lá que não recebia aquilo que ele não queria no seu coração, nós devemos fazer o mesmo. Só que nós não conseguiremos fazer como o mestre, porque aquele mestre, aquele sábio da historinha que eu contei para vocês, é uma lenda, é apenas uma historinha. Mas nós somos seres humanos de verdade. E na nossa própria força, nós não conseguiremos resistir a toda a ira, a toda inveja, a todas as coisas ruins que o nosso coração pode receber. Então, para que nós possamos limpar o nosso coração, para que nós possamos ter um coração substituído, o de pedra pelo de carne, nós temos que aceitar Jesus Cristo. Então, o nosso manancial termina dizendo assim, que o coração é o órgão das sensibilidades humanas. E o Senhor tem misericórdia de nós e troca o nosso coração, se a gente aceitar que Ele veio ao mundo para poder nos resgatar. Eu termino aqui, como sempre, né, deixando um abraço fraternal a cada um de vocês. Deixo também um abraço de ursa
E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.